Boa noite. Produtores agrícolas do Brasil já imaginam que vão ter um prejuízo de mais de 4 bilhões de dólares nesse ano. A culpa seria do governo dos Estados Unidos, que dá subsídio aos produtores do país. A solução pode ser uma reclamação direta na Organização Mundial do Comércio. Mas o problema é que a própria organização considera nosso país como o mais protecionista entre os principais países. E no NT Vale de hoje, você também vai ver que mais cidades querem deixar a Ucrânia. Tensão na Ucrânia também causou briga entre deputados rivais. Hoje completa um mês do desaparecimento do avião da Malásia e um brasileiro pode ajudar as famílias das vítimas. Vai entrar em vigor lei que define novas regras para obras em edifícios. E ainda, Congresso discute mudanças na cobrança do ICMS. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados quer modificar a forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no comércio pela internet. A medida foi aprovada pela Comissão Especial e pode ir à votação no plenário da Câmara ainda esta semana. A PEC do comércio eletrônico quer resolver a briga de estados pelo ICMS. Quando um produto é comprado em uma loja física, o ICMS fica todo para o estado de destino. No comércio eletrônico, ocorre uma inversão e o ICMS só pode ser recolhido no estado de origem. A discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o imposto deveria ser cobrado apenas na origem. Até o momento, a cobrança era feita também no destino. Onde a mercadoria chega, né, é cobrado de novo um outro imposto de circulação de mercadorias. E depois esse deveria ser dividido, né, entre os estados de origem e de destino. O que acontece é que isso provoca uma bitributação. O comércio eletrônico tem um impacto cada vez maior na economia. Em 2013, o setor movimentou 28 bilhões de reais, 28% a mais do que em 2012. Um crescimento mais expressivo do que o comércio tradicional, que subiu 4,3% no ano passado. Entre as razões apontadas pelo Sebrae para o aumento está a popularização da internet móvel e os smartphones no país. A empresa de Gabriel aposta na internet para atrair o mercado consumidor. A gente tem percebido também que hoje em dia quase 50% dos nossos acessos de internet eles vêm de mobile, dessa parte de celulares, de smartphones. Então, a gente tem também apontado para isso como um caminho que a gente tem que realmente olhar já nesse momento com bastante cuidado. Se aprovada, a mudança vai ser gradual. Sairia de 100% na origem em 2014 para 80% em 2015, 60% em 2016, 40% em 2017, 20% em 2018 e nada em 2019. A proporção recebida pelo estado de destino cresceria na mesma proporção até atingir 100% em 2019. Segundo o relator, o estado de origem pode ser prejudicado se não houver outras mudanças no sistema tributário. Que seja feito uma regra de transição, um escalonamento para que, obviamente, os estados de origem, sobretudo São Paulo, não tenha uma perda imediata. O fator previdenciário tem criado uma grande dívida para o governo, que pensa até em acabar com o cálculo e estabelecer uma idade mínima de aposentadoria. Mas para isso, teria que pagar contas atrasadas. Quem explica melhor essa confusão é José Carlos Cataldi no quadro É Seu Direito. Amigos, o governo já sabe exatamente quanto vai ter que gastar se finalmente acabar com o fator previdenciário. Vai ser em torno de 46 bilhões, eu acho até que seria mais. No entanto, acho que é uma questão de honra. Para você entender, vamos ao histórico. O fator previdenciário foi criado por Fernando Henrique Cardoso
num tempo em que ele disse que quem se aposentava cedo era vagabundo e irritou muita gente com essa afirmação. Ele quis tirar a Previdência Social da falência, como dizia, e fez essa história desse fator que é um redutor do valor real da aposentadoria. O PT, na época, bateu muito no PSDB, fazendo a gente acreditar que, quando fosse governo, iria rever essa situação. Mas, além de não rever a situação, passa ao largo da discussão e não quer nem saber de conversa. Agora, o ministro Garibaldi Alves Filho, que é o ministro da Previdência, diz que esse cálculo aí é bastante difícil do governo comportar, mas que ele teria como ideia propor o seguinte: acabar com a precocidade da aposentadoria, estabelecendo um limite mínimo de idade para que a pessoa pudesse se aposentar, deixando de lado essa história da aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. Eu sei que essa história é complicada, mas imagina o seguinte: o fator previdenciário, amigos, só acaba quando inventarem uma coisa pior para tungar o aposentado. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que agiliza a destruição de drogas apreendidas. A norma antiga estabelecia a destruição das drogas apenas após o fim do processo judicial. A nova regra determina a incineração dos entorpecentes 30 dias depois da apreensão. São preservadas apenas amostras para investigação criminal, mas que serão destruídas também. O objetivo é reduzir o risco de armazenamento de entorpecentes em locais inapropriados e vulneráveis a ações criminosas. E no dia 18 desse mês entram em vigor as novas regras para reformas em edifícios. A intenção é dar mais segurança nos locais em obras, mas deve também encarecer o serviço. As novas regras foram definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e valem para edifícios novos e antigos, tanto comerciais quanto residenciais. A partir do dia 18 desse mês, os proprietários que decidirem reformar os imóveis vão ter que contratar um engenheiro ou arquiteto para acompanhar as obras. Eu não tenho mais como fazer as conhecidas gambiarras, em que eu contrato qualquer pessoa para fazer essa reforma. Eu tenho que ter uma empresa capacitada e especializada que vai emitir um parecer técnico e uma anotação de responsabilidade técnica. Intervenções como troca de piso, revestimentos, troca de esquadrias ou fachada cortina, alterações no sistema hidrossanitário, instalações elétricas, de gás e ar-condicionado que alterem o projeto original da estrutura deverão ter um responsável técnico. O projeto precisa ser registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Esse responsável técnico, junto com o proprietário, eles precisam verificar quais as normas do condomínio, né? E também a norma que está submetida à reforma, que é a NBR 16280. Então, assim, eu tenho um escopo que eu tenho que seguir. Então, cada modificação ela tem que ser descrita com desenhos, elaborando um processo de intervenção para depois submeter aos responsáveis que vão fazer a análise. Após isso, eu tenho a liberação para a obra. As mudanças foram criadas na tentativa de evitar tragédias como a do edifício Liberdade, no Rio de Janeiro. O prédio teve a estrutura abalada depois de uma reforma em um escritório que derrubou paredes e pilares. 17 pessoas morreram no desabamento ocorrido há pouco mais de 2 anos. Mas, além de aumentar a segurança, a medida deve encarecer as reformas com o custo da contratação de especialistas. O proprietário que gastaria R$2.000 em uma obra, por exemplo, pode chegar a pagar o dobro do valor. O custo vai ser muito maior. Eu acredito que a aplicabilidade dessa norma ela vai ser relativa dentro dos condomínios. Nós estamos orientando os síndicos já em relação a ela, do aumento da sua responsabilidade civil, até pela própria contratação de seguro, caso ocorra algum tipo de problema. Caso ele contrarie, é evidente que vai ser feito por força de lei e embargada a obra dele. A terra voltou a tremer na noite de ontem em Montes Claros, Minas Gerais. Desta vez o abalo foi mais fraco, de 3 graus de magnitude. Tudo aconteceu por volta da meia-noite.
foi identificada uma falha geológica na região noroeste da cidade que pode ser motivo dos abalos. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 200 ligações nas primeiras horas da manhã. Ninguém ficou ferido. Desde o início do mês, outros 6 abalos foram registrados. Aumentam os casos de dengue nesse ano em Minas Gerais e São Paulo. Os 2 estados tentam reverter a epidemia. Ricardo chegou a ficar 2 dias internado por causa da dengue. A pressão dele ficou tão baixa que chegou a desmaiar. Desconfiou que pudesse ter sido picado pelo mosquito Aedes aegypti por conta do grande número de casos no bairro. Ele mora em Osasco, um município vizinho a São Paulo. Só na minha família tem 8 casos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, desde o início do ano, já são 1.166 casos de dengue na cidade. Um aumento de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior incidência é nos bairros da Zona Oeste. Em Osasco, cidade vizinha, são 467 casos até março, 9 vezes mais que o primeiro trimestre do ano passado. Mas não é só em São Paulo que os casos estão aumentando. Em São João del Rei, Minas Gerais, foram identificados 92 focos no mês passado. 21 casos já foram identificados. Funcionários da Secretaria de Saúde fiscalizam terrenos com lixo abandonado, local propício para o desenvolvimento das larvas do mosquito transmissor. Hoje, com a presença do Aedes aegypti já tendo casos de dengue autóctone, ou seja, aquele caso típico do município, há uma grande possibilidade dele propagar para o maior número de casos possível, podendo chegar até em períodos de epidemia se a gente não tomar os devidos cuidados. Nesta quarta-feira, o sol até aparece, mas a chuva não dá trégua na maior parte das regiões do país. No sul do Brasil, uma frente fria provoca chuva entre a Serra Gaúcha e o oeste do estado do Paraná. Sol mais forte e chuva isolada a partir da tarde entre o leste de Santa Catarina e as demais áreas paranaenses. Não chove no sul do Rio Grande do Sul e nas outras áreas só pela manhã. Em Porto Alegre, máxima de 32, mínima de 23 graus. A massa de ar seco começa a perder força no sudeste e a umidade volta a aumentar na região. Dia de tempo firme no estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais. Nas demais áreas ocorrem pancadas isoladas de chuva no período da tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 34, mínima de 20 graus. Sol e muito calor na região centro-oeste do país. O sol brilha forte na maior parte do dia e o tempo fica abafado. O calor e o aumento da umidade formam nuvens mais carregadas que provocam pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Em Campo Grande, máxima de 35, mínima de 22 graus. Grandes áreas de instabilidade se formam e espalham nuvens carregadas pelo Nordeste. Períodos de sol se alternam com pancadas de chuva ao longo do dia entre o centro-sul do Maranhão, Salvador e sul do Ceará. Sol mais forte e chuva isolada nas demais áreas. Em Salvador, máxima de 30, mínima de 24 graus. Uma massa de ar seco ganha força e dificulta a formação de nuvens e de chuva em Roraima e no oeste do Amapá. Muitas nuvens e chuva ao longo do dia na maior parte da região. Risco de chuva forte no Tocantins. Nas demais áreas, pode chover à tarde. Em Belém, máxima de 31, mínima de 24 graus. Agora 7h13. No próximo bloco, manifestantes querem separar mais cidades da Ucrânia.